Olá, nós estamos em novembro, o mês de conscientização sobre a prematuridade. Você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então fica com a gente que hoje a gente vai conversar com a pediatra, a doutora Carla Dalbó, e falar um pouquinho sobre esse assunto. Viva a Saúde, tá no ar! Em nome da Unicred da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui a pediatra, a doutora Carla Dalbó. A gente vai falar sobre um mês muito especial, né, que é o Novembro Roxo, o mês da prematuridade. Doutora, primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que a vida de vocês é super corrida, mas muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada também pelo convite. Doutora, então vamos falar sobre os prematuros, né? Quem são os prematuros? Como é que a gente considera que um bebê é prematuro? Então, ótima nossa conversa, né? O novembro é considerado o Novembro Roxo, né? O mês de sensibilização para a prematuridade, e o dia 17, né? O Dia Mundial da Prematuridade, 17 de novembro, então tá chegando. Eu acho extremamente importante a gente chamar atenção até para todo mundo conhecer um pouquinho mais, né? Que é um mundo à parte, né? O mundo do prematuro. A gente considera prematuro toda criança que nasce abaixo das 37 semanas de idade gestacional. Quanto menor, né, obviamente, mais prematuro, maiores são os desafios, né, enfrentados por esses serzinhos, né, por esses bebês tão pequenos, e mais abaixo de 37 semanas, né, a gente considera prematuro. Porque o correto são 40 semanas. Né? Exatamente, a gestação a termo, que a gente fala, né, gestação completa, são 40 semanas. A partir das 37 semanas, a gente já considera o bebê a termo, pronto, digamos assim. Tá. Né? Pela definição, então, seriam abaixo das 37 semanas. E por que, doutora, que em alguns casos esses bebês decidem vir antes do tempo? Quais são as causas? O que pode acontecer? Então, são inúmeras as causas, né, de prematuridade. Mas existem alguns fatores de risco, né? Então, se a mãe é portadora de alguma doença pré-gestação, desde diabetes, hipertensão, pressão alta, né, que a gente fala, alguns problemas cardíacos, algumas malformações, tanto da mãe quanto o bebê, né? Já entrando um pouquinho no feto. Infecções que a mãe possa ter. Aliás, uma das causas muito comuns da prematuridade, do trabalho de parto prematuro, é a infecção materna, algum tipo de infecção que esse bebê possa estar adquirindo da mãe aí na gestação. Mas uma infecção que ela adquiriu durante a gestação ali? Sim, ou às vezes existem bactérias que para a mãe não necessariamente vão causar sintomas, mas elas podem desencadear um trabalho de parto prematuro. E o bebê pode nascer infectado ou não necessariamente, né? Não é porque nasceu prematuro, mas a gente tem alguns critérios para classificar, mas é uma causa bastante importante de prematuridade. As malformações congênitas, como eu falei, né? Tanto malformações às vezes da mãe, né, cardíaca, alguma doença prévia, mas se o bebê também tiver alguma malformação congênita, também pode desencadear um trabalho de parto prematuro. A gemelaridade, né, os fetos gêmeos, também é uma causa importante de trabalho de parto prematuro. Doutora, no pré-natal, já é possível identificar ou ter alguns sinais de que talvez esse bebê vai ser prematuro? Ou não? Ou é realmente, né, vai chegando a hora e nasce assim, mas ou existem alguns sinais que talvez, pode ser que seja prematuro? Sim, enfim, pode acontecer, né, de estar tudo bem durante a gestação e, de repente, entrar em trabalho de parto prematuro. Porém, sim, né, uma das principais formas de a gente trabalhar, prevenir, né, a prematuridade é o acompanhamento pré-natal adequado, porque existem sinais, sim, que o obstetra vai perceber, vai fazer exames, né, e vai poder detectar e
talvez prevenir, né, trabalhar para que essa gestação ou não seja prematura ou que vá até o máximo possível, né, porque a gente sabe que cada dia dentro do útero faz diferença para o prematuro, né? Então, às vezes, tá lá no finalzinho da gestação, às vezes a mãe tá cansada, né? E, eu não aguento mais, né? Agora, ou semana que vem, ou daqui a um mês, mas não, um dia faz diferença, né? E quanto menor esse bebê, mais esse dia vai fazer diferença na formação de todos os órgãos, né? E na prevenção de complicações que a gente sabe que a prematuridade é associada a diversas alterações em praticamente todos os órgãos do corpo, né? Então, é muito importante o acompanhamento pré-natal para detectar esses sinais de prematuridade que possa, né, tá chegando. Doutora, o prematuro é sempre com uma bolsa estourando ou um prematuro pode nascer por outros motivos em que precise fazer uma cesárea de urgência, algum motivo assim? Sim, não necessariamente é a bolsa, né? A bolsa, ela vai estourar quando é um trabalho de parto, né? Prematuro. Então, aquela prematuridade que a mãe desencadeou o trabalho de parto. Mas existem outras causas, por exemplo, a doença hipertensiva específica da gestação, né, que a gente chama de pré-eclâmpsia, que é a hipertensão, que muitas vezes a mulher vai entrar num período, né, com algumas alterações por conta dessa pressão, que pode levar ao risco de vida dela e não vai ter, né, a bolsa não vai ter estourado e vai ter que ir para a cesariana de urgência. Né? Então, por isso é importante o acompanhamento, que vão existir outros fatores, né? Batimentos cardíacos fetais, enfim, todo o desenvolvimento ali, a circulação uterina, umbilical, né? Que é acompanhada durante essa gestação, através dos exames, através do pré-natal, que vão muitas vezes indicar esse parto de urgência sem ter estourado a bolsa. Doutora, eu queria que você explicasse pra gente agora, porque assim, você disse que cada dia a mais no útero da mãe é um dia melhor, né, pro bebê. Então, como que é esse desenvolvimento dele para que ele chegue até um certo ponto em que ele realmente já consegue, né? Eu acho que a partir das 37 semanas o risco é menor de talvez ficar internado numa UTI, enfim. Mas como que é esse amadurecimento desse feto para que né, não tenha nenhum problema? A gestação, a gente considera, né, como a gente falou, 40 semanas a termo, abaixo de 37 semanas é prematuro. Mas dentro da prematuridade existem outros pontos de corte, digamos assim, né? E abaixo de 28 semanas é o que a gente considera o prematuro extremo, né? A gente considera o prematuro viável, varia um pouquinho de acordo com o país, de acordo com os serviços, né? Mas tem lugares que é em torno de 24, 25 semanas, né? 23 semanas é muito difícil. A maioria dos lugares no mundo não consegue viabilizar uma gestação tão pequena. Mas, teoricamente, a partir de 22 semanas, né, pode talvez ser viável. A gente sabe que o desenvolvimento pulmonar ele se completa nas 34 semanas. Isso. Então, claro, né? Abaixo de 28 semanas é um prematuro extremo. A gente tem um outro ponto de corte que é nas 32 semanas, mas ainda até as 34 semanas a gente tem o desenvolvimento pulmonar bastante prematuro. E das 34 até as 37 semanas é um prematuro que a gente chama de limítrofe, mas que ainda pode ter sintomas, pode necessitar de um auxílio respiratório, de uma UTI neonatal. Mas, como a gente falou, né, até mesmo acima das 37 semanas, às vezes está ali no limitezinho, ainda pode ocorrer. Às vezes não é mais, por definição, prematuro, mas ainda às vezes apresenta algum sintoma e pode precisar ir para UTI neonatal. E doutora, é mais pela questão do pulmão mesmo? Depois das 37 ou nesse... Então, imediatamente o que vai levar muitas vezes o bebê para a UTI é a insuficiência respiratória, né? Que o bebê não vai ter o desenvolvimento pulmonar.
Mas a gente sabe que todos os outros órgãos, né? Então, o cérebro, até a visão, a imunidade, né? Que vai ter muito a ver com infecções nesse prematuro, que a gente sabe que quanto mais tempo ele ficar dentro de uma UTI, que ele ficar dentro de um hospital, ele vai ter maior risco por causa do seu desenvolvimento imunológico, alimentação, então trato digestivo, renal, né? Então, tanto que quando está dentro da UTI, a gente tem que calcular o desenvolvimento renal para usar líquidos, para usar drogas, né? Drogas que a gente fala são medicamentos, né? O desenvolvimento do trato digestivo, como eu falei, intestino, estômago, fígado. Então, todos os órgãos, os ossos, a visão, né? Então, todos os órgãos, eles são vigiados, né? Existem protocolos para a gente fazer o acompanhamento desse bebê. Quanto mais tempo ele precisar ficar internado, quanto mais prematuro ele for, mais órgãos a gente vai ter que vigiar do ponto de vista de complicações. Uhum. Então, doutora, significa na prática, se uma mulher tem um bebê prematuro, vocês analisam que ele precisa realmente ir para uma UTI, por uma insuficiência respiratória, por exemplo. A partir desse caso, vocês começam, dependendo das semanas, enfim, de como ele está, a vigiar, fazer um monitoramento em relação a isso. Alguns precisam talvez de algum respirador. Como é que é esse trabalho depois, então, quando o bebê está em uma UTI, por exemplo? Isso. Então, imediatamente é o auxílio respiratório, que vai desde o ar ambiente, porque às vezes nascem bebês muito pequenos, mas que estão respirando muito bem, né? Então, não é porque ele é pequeno que a gente vai colocar ele num aparelho, né? Num respirador. Mas, se ele precisar. Mas é muito comum que ele precise. Então, aí a gente vai conforme aquilo ali, a gente tem protocolos, né, conforme os dias de vida, quantidade de líquido que reflete, né, na alimentação, no ganho de peso. A gente sabe que todos os bebês, eles perdem em torno de 10% do peso de nascimento na primeira semana de vida. Então, imagina um bebê que às vezes nasce com 700, 800 gramas, às vezes 500, né? E vai perder 10%, ele vai vir para 400. Então, às vezes, a gente, né, tem alguns de 400 que tem peso que a gente nem chega a saber, porque às vezes ele é tão pequenininho. A gente também tem um protocolo que chama manuseio mínimo, né? Que a gente tenta mexer o menos possível para diminuir as agressões, né? Diminuir a invasão desse paciente. E aí, às vezes, a gente não chega nem a saber o mínimo de peso que esse bebê teve. Então, a gente tem vários protocolos que a gente vai seguindo, né, para ir acompanhando e sempre visando o custo-benefício. Quanto que, às vezes, vale a pena eu coletar um exame e mexer nesse bebê, né? Então, a gente vai colocando na balança para tentar causar, né, o menos impacto possível para esse bebê que já está fora do útero aí, né, fora do tempo. Doutora, e os pais, nesse sentido, quando o bebê está na UTI, eles permanecem junto com esse bebê? A mãe consegue amamentar em alguns casos ou não? É uma parte, né, tão importante quanto nascer o prematuro é ajudar essa mãe a nascer, né, também. E a gente tem também, hoje em dia, cada vez mais, né, a humanização das UTIs, desde UTI neonatal até UTI pediátrica, mas falando aqui, né, no caso, a neonatal, 24 horas, né, os pais, os irmãos, né, eles podem, e a gente estimula para que frequentem, né, e visitem esse bebê. E assim que esse bebê estiver estável, a gente começa o contato, né? Começa o canguru, que a gente fala, né? Colocar esse bebezinho no colo. Então, a gente tem a mãe canguru, a gente tem o pai canguru, às vezes a gente tem o irmão canguru, né? Dependendo da situação, que vai acolher esse bebê e começar, né, a estimular essa relação tão tumultuada muitas vezes, né? Porque geralmente o parto prematuro, ele não é esperado, né? Então, por mais que às vezes se saiba que a mãe tem um risco de prematuridade, mas nunca se sabe, é sempre de uma hora para outra. Então, sempre é um choque, assim, para as famílias, né? Então, isso tudo é muito importante e tem vários estudos que comprovam que quanto mais a gente traz a família para junto desse bebê,
melhora a imunidade, diminui tempo de internação, diminui risco de infecção, diminuem as complicações para esse bebezinho. Então, a gente tem cada vez mais trazido. Claro que para amamentar, a gente vai ter que esse bebê não tá mais em oxigênio terapia, né? Tá. Às vezes, em algumas situações que o bebê está muito tempo, até mesmo com oxigênio, pode ser estimulado, mas normalmente ele tem que ter uma estabilidade tanto hemodinâmica quanto respiratória. Doutora, e agora entrando um pouquinho nesse universo da família, para vocês pediatras que trabalham na UTI neonatal, a gente estava conversando antes que realmente é um dom, ao meu ver, né? Porque não é todo mundo que consegue lidar com uma situação assim. Porque além de você estar cuidando de um ser que é tão frágil, que está ali, né? Tem toda a família que está precisando também de um apoio. Eu acho que vocês, como pediatras, também têm esse lado, essa visão para a família, né? Eu queria que você contasse um pouquinho assim da sua experiência, como é que é, né, trabalhar na UTI neonatal e por que você decidiu trabalhar numa UTI neonatal, sabendo que é tão... eu acho que ao mesmo tempo recompensador, assim, mas também tão desafiador, né? É muito desafiador. Então, essa questão da família é muito difícil, né, para o profissional. A gente vai crescendo, né? Eu sou de uma época que a gente, na faculdade, a gente não tinha uma formação. Hoje em dia já muda, já desde a formação do acadêmico de medicina, já existem disciplinas que vão treinando o médico para isso. E a gente teve que aprender, né, na vida. E é muito difícil, porque às vezes a gente tenta não se envolver, mas a gente é humano, né? Então, por mais que a gente tente ser imparcial, muitas vezes a gente acaba se colocando, né, no lugar do outro, mas ao mesmo tempo isso é muito bom também, importante para as famílias, né, para essa humanização. A gente tem que ter um filtro, né, tem que achar esse limite, muitas vezes não é fácil. Um limite para preservar vocês também, pediatras, né? Para a gente se preservar, porque a gente está ali todo dia, né? E são vários e vários e vários casos, né? E a gente tem que estar inteiro para todos. Então, muitas vezes, assimilar a dor, quando a gente assimila muito a dor de uma família, a gente acaba perdendo um pouco, não conseguindo talvez dar tudo aquilo que a gente pode dar para a próxima, né? Para o que merece e precisa da nossa atenção do mesmo jeito. Então, existem várias técnicas, né, de a gente se preparar para isso, né, que a gente tem recebido esse treinamento, cada vez mais difundido muito isso. Existem até a entonação da voz, o jeito, né, e ao mesmo tempo a gente não levar isso para casa. Mas às vezes é difícil, né? A gente leva e a gente acaba né, se tornando muito amigo de algumas famílias, assim, porque a gente é humano antes de tudo, né? E eu, particularmente, eu quis fazer, quando eu me formei e fiz minha formação em terapia intensiva, a minha formação, na verdade, é em terapia intensiva pediátrica, né? Então, não é só o recém-nascido. Quando eu vim para Tubarão, não existiam UTIs aqui, né? Foi no ano seguinte, 1 ano e meio depois que abriu a primeira, e depois de alguns anos que a gente abriu ali no Hospital Unimed. E eu tinha muito medo de não saber lidar com paciente grave. E aí eu resolvi me preparar para isso, porque a minha intenção era voltar para Tubarão, né? Eu fiz minha formação em São Paulo, e lá era muito bom, assim, mas eu queria voltar para cá. E eu tinha medo de chegar aqui e o que eu vou fazer se chega uma criança grave, né? Como que eu vou lidar com isso? E, ao mesmo tempo, isso foi muito bom, porque a gente pôde construir, né, toda essa história que agora a gente tem aqui para a nossa população aqui regional. E, doutora, antes a UTI, que não tinha em Tubarão, aí as crianças iam para onde? Iam para Florianópolis, em Tubarão. Em Santa Catarina, na verdade, inicialmente era só em Florianópolis. E depois só Rio Grande do Sul. Aí depois veio Joinville, depois de Florianópolis. E aí começou Blumenau
E aqui, e Criciúma, né? Também não é muito assim. Agora já tem Sombrio, eu acho também. Mas então você participou daqui de Tubarão desde o início dessa implantação da UTI? E conseguiu lidar daí com esses casos no começo mais difíceis? Sim, porque daí a gente vem da residência, né? Então a gente já vem com esse treinamento, assim. Mas é diferente, né? Na residência e na prática, na vida adulta, né? Esses dias eu conversei com o Dr. Arari. E ele contou umas histórias assim belíssimas, e ele também participou, foi pioneiro de muita coisa aqui em Tubarão, né? E ele falando que realmente a pediatria surgiu para ele assim, né? Foi indo e caiu no colo dele assim essa área, e que daí ele realmente se realizou assim como médico, né? Mas participou também de muito pioneirismo aqui na... Ele era meu vizinho de consultório. Então. Doutora, quando a gente fala, então, sobre UTI neonatal e UTI pediátrica, qual é essa diferença? A idade, né? A faixa etária. Neonatal a gente considera até 28 dias, 29 dias já é UTI pediátrica, né? Então, o bebê já é UTI pediátrica. Com exceção daqueles que são prematuros, né? Que daí a gente corrige a idade gestacional, então, às vezes, estende um pouquinho. Mas, teoricamente, mais de 28 dias, aquela criança que interna, que é maior de 28 dias, ela precisa de uma UTI pediátrica. Que, na prática, muda só, talvez, o aparelho, o ambiente, mas... Na verdade, são as patologias, né? Então, aquele bebê... Os protocolos... na prática, não muda muita coisa, né? A gente vai tratar de acordo com as doenças, né? Claro que o prematuro vão ter aqueles protocolos, né? Como a gente falou, de investigação, de vigiar, né? E a criança que interna maior, ela vai internar com uma patologia específica. Então, a gente vai tratar e aí depois encaminhar para o pediatra acompanhar. Certo. Doutora, sobre a correção, né? Você citou agora. Então, um bebê prematuro, ele saiu da UTI. Ou ele talvez nem tenha precisado, né? Porque alguns prematuros nem precisam da UTI. Mas, realmente, é necessário corrigir essa idade dele? E para quais... na fala, na comida, introdução alimentar, isso também precisa ser corrigido com o prematuro? Então, é bem interessante essa tua pergunta. Sim, a gente corrige, né? Abaixo de 34 semanas é obrigado a ir para UTI, né? É um critério, digamos assim, não é que é obrigado, é um critério de UTI. Isso, pelos riscos, né? Principalmente o risco de apneia da prematuridade, uma das principais complicações abaixo de 34 semanas. Então, o bebê esquece de respirar. E, às vezes, até um pouquinho acima de 34 semanas, ele ainda pode fazer apneia. Mas, teoricamente, por definição, está tudo bem, mas ele for menor, a gente acaba admitindo na UTI. Se for maior, não. E daí, depois, a gente começa a correção da idade gestacional, né? Então, a gente corrige até as 40 semanas de idade gestacional, né? Então, nasceu com 33 semanas, amanhã é 33 mais 1, 33 mais 2, e assim vai, né? Depois de 40, ele tem 1 dia de vida, 2 dias e assim por diante. E isso vai ter uma implicação, né? Normalmente a gente diz que a prematuridade, a gente deve corrigir até os 2 anos de idade. E vai ter a principal repercussão no desenvolvimento, muitas vezes no desenvolvimento neuropsicomotor. Claro, no peso também, né? Mas peso, tamanho, mas no desenvolvimento neuropsicomotor, porque hoje em dia, cada vez mais, né, as mães a gente tem muita informação, né? Todo mundo tem muito acesso à informação, graças a Deus, mas todo mundo fica muito ansioso, né? Quando é que vai sentar? Quando é que vai andar? Quando é que vai falar? Né? Aí depois que aprende a falar, fala, meu Deus do céu, por que não para de falar? Tem botãozinho de desliga, né? E toda fase, a mãe já quer a próxima, né? Então, sempre aquela ansiedade, né? A ansiedade é o mal da humanidade atual. E a gente, né, graças a esse nosso mundo globalizado aí, né, e conectado, a gente acaba, infelizmente, né, tendo que lidar com essas ansiedades. Então, é importante esse acompanhamento do pediatra para saber se está nos tempos certos, né, que a gente vai corrigindo. Claro, pode desenvolver antes, pode, é um prematuro, veio antes, pode acontecer antes, mas até aquela idade, né, a gente
pode esperar, não precisa tomar uma conduta, né, ou algum tratamento específico, porque tem a correção da prematuridade. Doutora, em relação ao peso e à altura, então pode ser que, a partir dos 2 anos, talvez comece a regular, como se ele nascesse no tempo certo, isso. Ou pode ser que realmente isso atrapalhe. Então, geralmente sempre. A gente sabe que os bebês muito prematuros, aqueles extremos abaixo de 28 semanas, ou às vezes até um pouquinho mais, eles vão ser crianças menores e vão ser adultos menores. Isso pode acontecer. A gente sabe que essa correção para os muito pequenos, às vezes, pode levar um déficit de crescimento aí, né? Mas a grande maioria, até os 2 anos, vai estar com tamanho mais ou menos, claro, respeitando a constituição familiar, a constituição individual, né? Tem variações, pode ser uma criança um pouquinho menor, um pouquinho mais magrinha, né? Mas depois isso acaba se corrigindo. Doutora, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu acho esse assunto muito interessante, que a gente estava até conversando antes, que eu tenho um bebê que foi prematuro, e que realmente esses marcos de desenvolvimento dele, eu sei, às vezes, como você falou, né? Mas não tá falando ainda, meu Deus do céu. Aí leva na fono, e a fono, não, calma, porque tem que fazer essa correção. Então, assim, lidar com essa ansiedade dos pais, né? Eu acho que tem... É difícil, que tem realmente isso. Então, assim, o baixo peso preocupa bastante, né? O meu bebê sempre foi aí. Mais magrinho. Abaixo do peso, abaixo da altura. Então, assim, quando ganha um centímetrozinho, quando engorda um pouquinho, feliz. A gente já fica super feliz. Mas, em relação ao todo, né? A partir desse momento que ele tem esses cuidados ali na UTI, ou se precisar ou não, mas a vida normal, vida normal, né? E a gente sabe hoje em dia que quanto mais normalizar, né, essa vida, melhor vai ser em todos os aspectos, né? No aspecto nutricional, no aspecto de desenvolvimento, no aspecto social, porque ele é uma criança, né, muito especial, muito esperada, como todos os filhos. Isso. E quanto mais cedo ele se alimentar, menor risco de alergias, né? Quanto mais cedo ele for exposto, às vezes haja... Claro, né, que existem critérios, a gente não vai chegar e colocar uma criança recém-saída do hospital, exposta num ambiente, né, com pessoas, às vezes, doentes, né? Na verdade, nem a gente não deve se expor. Então, claro que vão ter critérios. Mas, às vezes, a gente criar esse prematurinho numa bolha... Pelo contrário, né? Pode ser extremamente prejudicial, mais ainda do ponto de vista de saúde, mais ainda do ponto de vista emocional. Né? Então, a gente vê muitas crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, que na verdade às vezes nem são esses transtornos e na verdade falta de limites. Por quê? Porque foi um prematuro, né? E aí super protegido. Acaba sendo super protegido. É muito difícil, né? Esse limite, às vezes é difícil até para o médico, né? Às vezes, tá tudo bem, né? Não falou, não, é por causa da idade. Mas hoje em dia a gente tem um aumento, né, do número de autismo, da incidência de autismo, de vários transtornos do espectro autista. E aí, às vezes, é difícil, né, saber até que ponto isso é normal ou não. Então, às vezes, vai precisar de uma avaliação, nem que seja para dizer, não, tá tudo bem, volta daqui, sei lá, né, 2, 3 meses, a gente vai conversando, orientação, como é que os pais podem fazer para estimular melhor, né, em todos os aspectos. Então, por isso que é tão importante, né, o acompanhamento desses prematuros. E, doutora, agora aqui eu vou fazer uma consulta. Mas, assim, a exposição à creche muito cedo, né, desses prematuros, é diferente em relação a um que não seja prematuro? Na verdade, assim, a gente, pediatra, a gente muito cedo, né, a gente tem um pouco digamos, de ressalva, isso, porque, claro, tem que ter toda a vacinação completa. Essa vacinação ela só vai estar completa lá com os 15 meses de idade. Na verdade, o reforço mesmo é 4 anos, né? Mas há 15 meses de idade que a gente vai ter os últimos reforços ali das vacinas. Então,
Isso é um ponto, assim, inegociável, né, para o prematuro. A partir dessa idade, ele começa, então, a ter um pouquinho mais de capacidade de reagir. Então, a gente estimula o desenvolvimento interdomiciliar com os primos, vizinhos, né? E um pouquinho mais para frente, se possível, né? Se possível, o ideal próximo aos 2 anos de idade, então, que ele vá para a escolinha. Claro que isso vai depender da realidade de cada família, né? Às vezes vai ter que ir um pouco antes, mas o ideal seria que, né, a gente pudesse preservar ele um pouquinho, né? Mas não tanto também de chegar até os 4 anos de idade, né? Ou então tá ali protegido. Vai para creche, com 2 anos fica doente, atira da creche, né? Então também essa balança esse equilíbrio. aí. Doutora, você percebe, talvez, né, que os casos de prematuros dos últimos anos, eles aumentaram? E isso pode ter algum impacto, talvez, até uma pandemia que a gente tenha passado, ou alimentação, eu não sei, mas assim, ou o nosso estilo de vida, né? Porque assim, eu trabalhei até o último dia, no mesmo dia eu estava trabalhando e estourou a minha bolsa. Então assim, será que também essa nossa rotina tão agitada que a gente não dá um sossego pode influenciar no parto prematuro? A princípio, gravidez não é doença, né? Pode fazer. Pode fazer. Eu também trabalhei minhas 2 gestações, eu trabalhei até um dia antes, o outro 2 dias antes de nascer, né? E foi ao termo normalmente. Então, existem fatores, por isso é tão importante o acompanhamento pré-natal, né? Tem aumentado mais, mas também a gente tem tido, hoje em dia a gente tem mais assistência, né? Então, esses bebês prematuros, eles sobrevivem mais. Então, antigamente, um bebezinho de 25, 26, 27 semanas, às vezes ele não sobrevivia. Então, não se dizia, eu tive um prematuro, né? Infelizmente, não sobreviveu. Então, o que a gente tem é essa modernização também dos cuidados, né? Mas, com certeza, o estilo de vida, alimentação, né? Estresse, exposição a agentes infecciosos, né? Tudo acho que o tabagismo também, tabagismo, né? O peso, né? Diabetes, hipertensão, tudo isso que envolve a prematuridade, as faixas etárias. Então, hoje em dia, as mulheres às vezes estão tendo filhos mais tarde, então a gente sabe que a gravidez na adolescência e a gravidez tardia também pode ser fator de risco para a prematuridade. Então, muitas vezes, né? Às vezes a mulher espera terminar os estudos, casar, ter aquela vida toda redondinha para ter o filho. E às vezes, se ficar muito tarde, pode ser um fator também. Entendi. Então então pode ser o meu caso. Não necessariamente, né? Tô brincando. Doutora, muito bom receber você aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muitos pontos, né? Foi muito principalmente para as mães que estão esperando, que estão gestantes, né? Esse acompanhamento com o pediatra, a importância de um pré-natal, né? E você ter consciência. Eu acho que se você tiver informação e se você está bem assistida, se acontecer um parto prematuro, você vai estar apoiado e sabe, né, que não são tantos riscos assim, né? Dependendo de como for esse parto, como for assistido. Isso. Então, acho que a informação é importante e tá fazendo esse pré-natal regular para que todos os riscos, né, sejam minimizados. Isso. Eu acho bem importante, então, só trazer aqui. Importante escolher um pediatra, né? A gente fala, hoje em dia, já lá no pré-natal, né? Existe a consulta com o pediatra no pré-natal. Então, ir lá, tirar as dúvidas, mas principalmente conhecer o profissional que vai acompanhar o teu bebê. Fazer um pré-natal, né, ideal, isso é, sem dúvida, é essencial. Nascer, né, de preferência, num hospital que tenha assistência, né, de uma UTI neonatal. Então, isso seria o mundo ideal, né? Então, se tu puder escolher um mundo ideal, seria esse, porque a UTI neonatal... O hospital que tem a UTI neonatal é igual seguro de vida, né? A gente paga para não usar, né? É a mesma coisa. Ter a UTI para não usar. Mas, se acontecer qualquer coisa, né? Seja um trabalho de parto prematuro ou inúmeras outras situações, mesmo no bebê a termo, se tu tem aquela assistência da UTI neonatal,
a gente é ruim, mas é bom, né? A gente fica tranquilo, certeza, porque fica tranquilo. tudo que precisar, né? Os profissionais que estão ali são treinados, né, para fazer o melhor possível. Então é extremamente importante toda essa rede de apoio, né, já lá na maternidade. Com certeza. Doutora, então, muito obrigada. Nós estamos sempre abertos, né? Qualquer casos novos, né? Coisas que vocês aprendem muito em congressos, né? Se quiser trazer novidades, a gente está sempre aberto aqui para recebê-los. Joia, muito obrigada. Foi ótimo. E o Viva Saúde termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nós temos um novo encontro na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero vocês. Até mais.